Lechaim, Lechaim, hoje com o maior prazer tem o representante do KKL aqui no programa Lechaim, meu Haver Kibbutz. Por coincidências da vida, o Arié é do Kibbutz Nitzanim, onde eu passei 2 anos trabalhando, conhecendo Israel, conhecendo um pouco o jeito de vida do Kibbutz. E por coincidência, né, depois nós nos identificamos como o Haver Kibbutz. Hoje no programa nós vamos conversar sobre o KKL, o trabalho que o KKL faz, não só no Brasil como no mundo, com o representante responsável pelo KKL, que está mudando muito a imagem do KKL agora, né, Arié? Sem dúvida, sem dúvida. Antes disso, eu preferia falar do Keren Kayemet Israel, que são, em realidade, essas são as siglas da iniciais do KKL. Então, identificar para as pessoas que é o Keren Kayemet Israel. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem uma grande lembrança, eu acho que isso, pelo que eu estava vendo a história do KKL, a gente tem a lembrança dos cofrinhos. Isso. Nas escolas. Então, eu acho que essa memória de todos que estudaram em colégio judaico, ou que frequentavam uma sinagoga, ou que era mesmo distribuído nos lares, o cofrinho para que você colaborasse com Israel, né? Porque eu acho que a imagem do KKL é a fundação de Israel também, né? Exatamente, mas isso tem seus aspectos positivos e também seus aspectos não tão positivos. Vou tratar de explicar. O cofrinho foi, mais que nada, um símbolo da popularização da ideia nacional. Porque depois da criação do Keren Kayemet, que foi no ano 1901, no 5º Congresso Sionista, entre aspas, não, parênteses, hoje estamos celebrando os 110 anos da entidade. Imediatamente depois da sua criação, os líderes do Keren Kayemet buscaram formas de espalhar a ideia. E a melhor forma foi esse cofrinho. Produziram dezenas de milhares de cofrinhos, centenares de milhares de cofrinhos, que foram espalhados por todas... Com grande marketing. Com grande marketing. Mas o problema que pode existir hoje é que as pessoas acham que com a pequena contribuição de moedas, elas ficaram já fora do compromisso. Já fizeram a sua parte. Fizeram sua parte. E isso é problemático, porque a arrecadação do cofrinho é muito complicada, não é fácil. Mas para nós é importante porque é um reflexo da imagem e é um símbolo. E um símbolo você não renuncia. Exato, mas não renuncia a um símbolo tão facilmente. É como a garrafinha da Coca-Cola. Quando e aconteceu com você também. As pessoas dizem KKL ou cofrinho. Mas a KKL é muito mais que o cofrinho. Isso é a lembrança que a gente tem quando se fala em KKL. Mas a gente sabe que a importância do KKL, que ela vem antes da fundação do Estado de Israel, ele já estava antecipando a fundação do Estado. Então é de uma importância vital, né? Mas mesmo assim o governo israelense só fez uma parceria mais tarde, né? Mais tarde, no ano 60. O que aconteceu é o seguinte... Por que demorou tanto? Não, o que aconteceu é o seguinte. Quando foi criado o KKL, a função básica do KKL foi adquirir terras para estabelecimento de colônias, de estabelecimentos judaicos naquela época era a Palestina, que estava embaixo do Império Turco ainda. Sim, otomano. Ainda depois da Primeira Guerra Mundial, entre as duas primeiras guerras mundiais, o Keren Kayemet se dedicou ansiosamente a adquirir terras. Em realidade, graças a isso, depois, no ano 48, quando foi a independência do país, Israel, o novo Estado, tinha fronteiras e todas elas, ou a maioria delas, estavam ligadas a terras pertencentes ao Keren Kayemet Israel, ao KKL. Por quê? Porque todos os kibbutzim, os moshavim que foram estabelecidos sobre terras do Keren Kayemet. Então, isso foi de uma importância extraordinária. Mas no momento que se declara a independência do Estado, o Estado assume funções muito específicas. Parte delas serão do Keren Kayemet e de outras entidades sionistas pré-estatais. Como consequência disso, Ben-Gurion exige ao Keren Kayemet
uma mudança. E disse, vocês têm que fazer muito mais coisas para Israel. Por exemplo, a luta contra a desertificação. Um dos problemas que tem em Israel, vocês já sabem seguramente, e também os ouvidentes, os telespectadores. Os telespectadores, desculpa. Uma das coisas que seguramente todos sabem, Israel é um país semidesértico, semiárido. 2/3 são deserto. Quase 60% do ponto de vista da precipitação pluvial é árido. E o KKL tinha também a ideia e também os elementos como para combater isso. Outra coisa, por exemplo, nossos equipos começaram nos anos 50 a dissecar pântanos. Essa é uma tarefa que o governo israelense exigiu em realidade, o Keren Kayemet. E até hoje em dia, o Keren Kayemet faz sempre todas as atividades, as funções que ele cumpre, as faz em conjunto com o interesse do governo. Por exemplo, a búsqueda de mais possibilidades de água. O Keren Kayemet construiu, até nestes dias, mais de 200 reservatórios de água para reciclar a água que vem dos esgotos. E com isso, novamente, se volta a utilizar a água para irrigação. Mesmo porque o aumento do consumo de água de Israel foi aumentando conforme mais pessoas estão chegando. Lógico. Hoje a população de Israel tem 7.200.000 pessoas. Imagina, quando Josué falou de terra de leite e mel, era muito menos. E hoje em dia tem que abastecer milhões de metros cúbicos de água, e a agricultura é um elemento que consome muita água. Claro. Então, por exemplo, em meu kibbutz, nosso kibbutz, toda a agricultura, absolutamente toda a agricultura está irrigada com águas recicladas. Temos duas redes de água, de abastecimento de água. Uma rede de água comum, potável só para consumo e para as vivendas, e uma rede para irrigação, que está absolutamente separada. Que lá o cultivo é algodão, né? Se faz algodão, se faz laranja. Laranja, temos uma plantação de cítricos muito grande, com 16 espécies diferentes de cítricos, desde limões até laranjas. E usamos também bastante água no Refet. Também. Mas o Refet utiliza água e também produz. Então, o que produz o Refet vai também para um reservatório. Eu acho importante essa oportunidade que a gente tem de falar da instituição de mais de 100 anos, que é o KKL, porque as pessoas não têm ideia da dimensão da atuação do KKL. Exatamente. Né? Não é só... Um dos nossos problemas é a explicação. E a importância, né? A importância, porque Israel seria completamente diferente hoje sem o Keren Kayemet. O Keren Kayemet pinta o Israel de verde. Realmente, quase todo o verde que existe é do Keren Kayemet. Fora a visão, né, de você ter há 100 anos atrás pessoas preocupadas com a ecologia, que isso é um assunto recente. Maravilhoso, exatamente. Foi algo extraordinário, profético realmente, ver em que medida as pessoas, naquela época a palavra ecologia não existia, mas foi tão importante criar uma situação onde a população pode seguir vivendo com um desenvolvimento sustentável. Ninguém utilizava a palavra sustentável, porque são palavras modernas em realidade, mas o Keren Kayemet fez isso durante dezenas de anos e segue fazendo hoje. Mas eu acho que é necessidade, né? Sem dúvida. Era necessidade, mas com pessoas que tinham cabeça para pensar para ver o futuro. Olha, para vocês terem uma ideia, além da plantação de mudas, as aquisições de terras, desde 1900, tem a recuperação de rios, construção de reservatórios de água, que é importantíssimo, pensando também no futuro, né? Você tem a preocupação ecológica e a povoação do Negev. Exatamente.
Então, esses são dois elementos, ainda não falamos deles. Não, então, mas assim, a atuação abrangente que a instituição, que o KKL faz. Então, por isso que nesse ponto eu entendo quando você fala que é importante a lembrança do cofrinho, mas é muito limitado a gente só lembrar do cofrinho. Dúvida, e a gente vai falar mais do KKL aqui com o Arié Edelheit, que é representante do Keren HaKayemet aqui no Brasil, que tem muito assunto para a gente falar. Aliás, é pouco tempo para tanto a atuação, tanta abrangência dessa instituição maravilhosa. Nós vamos ficar agora com o Rabino Michel Schlesinger, da CIP, e trazendo um trabalho diferente, que é encontros interreligiosos. O Rabino antes fazia mensagens para os nossos Hagim, para a nossa comunidade, conforme a época ele trazia sempre uma mensagem. Agora nós vamos ter um convidado de cada religião, conversando com ele, não debatendo, mas trocando ideia de visões diferentes de cada religião. Começando com a monja Cohen, budista. Então eu acho que vai ser agora uma nova etapa do Rabino Michel Schlesinger dentro do programa Lechaim e tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem com o Rabino e com a monja Cohen representando o budismo. A gente volta daqui a pouco com o nosso amigo Arié Edelheit. Vamos lá.